Pediram para eu falar em português, que eu acho que é melhor do que o meu portunhol e do inglês. É um prazer muito grande estar aqui no Uruguai e participar desse evento e falar sobre não só de tratamento. No dia do infectologista, falar não só sobre tratamento, mas de prevenção, o que é uma coisa que todos nós infectologistas devemos realmente abraçar e liderar. Na minha primeira apresentação, eu vou falar sobre o controle de infecções hospitalares e a resistência na área de saúde. Eu vou falar um pouquinho sobre o problema, passando sobre os princípios de eliminação, alguns sucessos que temos nos Estados Unidos e estratégias de controle que estamos fazendo nos Estados Unidos. Então, as infecções inicialmente chamadas hospitalares, que agora são chamadas infecções da área de saúde, porque não só atingem os pacientes nos hospitais, mas a todos os pacientes onde procedimentos são realizados. É associada com uma alta morbidade, mortalidade e custos. Nos Estados Unidos, e imagino que aqui também, a saúde está sendo realizada em vários setores e isso realmente torna as infecções ainda mais problemáticas. Mas o que a gente viu recentemente foi uma mudança no paradigma e que, vendo que muitas dessas infecções são preveníveis, com um interesse muito grande do público e daqueles que realizam a legislação e um reconhecimento que é um problema de saúde pública. Então, os dados variam de país a país. Nos Estados Unidos, sabemos que pelo menos temos 1 milhão de infecções ao ano na área de saúde, só em hospitais. Uma publicação recente nossa é 1 em cada 25 pacientes hospitalizados, com um total de 720 mil infecções por ano. Um custo muito grande para a área de saúde e também para a sociedade. E são infecções, inicialmente, um problema nas unidades de terapia intensiva e, como eu disse, agora realmente um problema grande em vários dos setores da saúde. E para agravar o problema, essas infecções geralmente são causadas por agentes, bactérias multiresistentes. Nos Estados Unidos, nós tínhamos dados razoáveis sobre as infecções da área de saúde, mas não tão razoáveis sobre o impacto da resistência bacteriana. E num relatório publicado no ano passado, que não é perfeito, mas é o suficiente para dar uma visão do problema. E muitas vezes é isso que vocês precisam. Mesmo que seja uma pintura surrealista, mas é uma pintura que dá uma noção do problema. E nós vimos que pelo menos 2 milhões de infecções relacionadas à resistência bacteriana ocorrem nos Estados Unidos por ano. Não todas ligadas à área de saúde, com 23 mil mortes por ano. Então, são muitas infecções. O que nós fizemos foi categorizar essas infecções como urgentes, sérias e preocupantes. E classificamos 18 bactérias nessa classificação. E as urgentes são aquelas que estão disseminando no país e não têm tratamento. As sérias são aquelas que, nos Estados Unidos, elas estão mais estáveis ou têm várias opções de tratamento. E vocês olham que entre as urgentes para os Estados Unidos, nós temos as enterobactérias resistentes ao carbapenem, a Neisseria gonorreia e o Clostridium difficile. O Clostridium não pela resistência em si, mas pela associação com o uso de antibióticos. Então, 2 das 3 problemas urgentes relacionados à resistência bacteriana nos Estados Unidos são relacionados à área de saúde. O que mostra a área de saúde como, muitas vezes, um amplificador ou
o causador do problema que a gente não quer que chegue na comunidade. Eu vou falar um pouquinho sobre as enterobactérias resistentes ao carbapenem. Como vocês sabem, é um problema, várias enzimas, eu só pus 2 aqui, mas são várias, e um problema sério. Nos Estados Unidos são 50 estados, agora já tem 46 estados com pelo menos uma infecção causada pela enterobactéria resistente ao carbapenem. Alguns estados, como Nova York, é endêmico, outros estados não. Então, ainda a gente pode atuar para que não tenha essa disseminação. 4% dos hospitais nos Estados Unidos, no ano de 2002, notificaram pelo menos uma das infecções. E 18%, que nos Estados Unidos são chamados LTACs, que seria uma unidade de semi-intensiva fora do hospital. O paciente sai e volta. Nesses casos, 18% já com pelo menos um caso dessa bactéria. O Clostridium difficile nos Estados Unidos é um problema grande que a gente enfrenta, que eu sei que em países como o Brasil, eu não sei a situação do Uruguai, mas no Brasil parece que não é tão importante. Então eu digo, não deixa ficar importante, aproveita a oportunidade para controlar desde o comecinho. Nos Estados Unidos, a gente tem pelo menos 400 mil casos por ano, com 14 mil a 20 mil mortes por ano. A maior parte deles é relacionado à área de saúde, porém, a maior parte dos casos vem de áreas fora do hospital. Tem os nursing homes, asilos no Brasil, ou unidades de longo tratamento, e os pacientes desses locais acabam vindo para o hospital, transmissão ocorre, e agora é um problema que a gente realmente enfrenta e que mudou completamente a percepção dos clínicos, porque é um problema relacionado ao uso de antibiótico que afeta não só a saúde pública, mas o seu paciente. E eliminação. Por que a gente fala de eliminação? Eliminação, como um conceito de saúde pública, não é chegar a zero, mas é chegar ao máximo de prevenção com aquilo que você sabe que é efetivo, eficaz para a prevenção. E ter programas que continuam a fazer todos o que é necessário para que isso continue sendo prevenível. Então eu quero falar o que aconteceu nos Estados Unidos, porque é uma coisa que eu vejo que vai acontecer em vários países, que foi uma mudança cultural. Foi uma mudança cultural no final da década de 90, no comecinho do ano 2000 e pouco, que no passado, e eu trabalho com isso desde 1983, no passado a gente via controle de as infecções como algo inevitável, era parte de ser hospitalizado, e algumas preveníveis. No momento, a gente diz que cada infecção é potencialmente prevenível, a menos que você mostre que não é. Significa, a menos que você seguiu todas as medidas de controle e aquela infecção ocorreu. Então, isso é realmente uma mudança cultural muito grande. E por que isso? Porque, por muitos anos, o controle de infecção era um problema daqueles que trabalham no programa de controle de infecção. E a gente viu que a solução está com os clínicos, com a equipe clínica. A equipe clínica, que são os médicos, as enfermeiras, os farmacêuticos, todos aqueles que participam do tratamento do paciente, são aqueles que vão poder prevenir a infecção. E quando nós fizemos um trabalho em Pittsburgh, no qual não foi nem ideia nossa, foi uma pessoa da área da indústria que chegou e falou: é inaceitável que essas infecções estejam ocorrendo. E nós falamos, tudo bem, vamos ver se a gente aumenta a aderência às medidas de controle, nesse caso para prevenir infecções ligadas à corrente sanguínea. Infecções de corrente sanguínea ligadas a catéter, às vezes eu ainda penso em inglês, ligadas a catéter,
e vamos seguir todos os guidelines para ver se consegue prevenir. E o que a gente viu foi uma prevenção nas UTIs de 70%. A primeira coisa que todos nós falamos foi: os dados estão errados, não estão notificando essas infecções. E nós fomos ver e os dados não estavam errados. Ao mesmo tempo, Peter Pronovost, em Michigan, fez a mesma coisa e viu também 70% de prevenção. E isso mudou completamente o conceito que só 30% era prevenível. E a gente viu que se as pessoas seguissem as recomendações como parte da rotina do assistência ao paciente, essas infecções realmente eram preveníveis. Então isso mudou muito. E daí os pacientes passaram a exigir esse nível de prevenção, que foi um foco externo com grande influência no que está acontecendo nos Estados Unidos. Daí cada um falava eliminação de uma maneira. E a gente resolveu publicar, junto com vários grupos, várias organizações nos Estados Unidos, esse paper no qual fala o que é importante para caminhar para a eliminação das infecções. É ter dados que levem à prevenção, é ter aderência ao que a gente sabe que funciona, é ter incentivos para que a prevenção ocorra e continuar sempre com inovação. E esse é um slide que eu uso, que mostra que os princípios, como eu disse, não é chegar a zero. Os princípios são, na parte alta do slide, você vê quantas infecções estão sendo preveníveis, porém quantas são preveníveis. Então o ideal é fazer de tudo para que todas as que são preveníveis sejam preveníveis, ao mesmo tempo que novas evidências, que novos trabalhos identifiquem estratégias adicionais para prevenir essas infecções não preveníveis. E o que tem sido muito efetivo é o que a gente chama de accountability, que eu não consigo a tradução, mas que é como um dever, é mais do que uma responsabilidade, com objetivos, goals e metas nacionais. Além de uma transparência, que são dados que estão disponíveis ao público também, por legislação a nível estadual e federal, e os incentivos, que são críticos. No momento, nos Estados Unidos, a organização que paga a saúde só paga 2% que os hospitais podem receber se eles notificam essas infecções de maneira rotineira para nós no CDC, e no futuro isso vai ser se eles estiveram prevenindo para atingir estas metas que tem nesse slide que eu estou mostrando agora. Então essas metas foram criadas para 5 anos e bem concretas. Então as bacteremias ligadas a cateter, 50% de prevenção, urinária 25%, e vocês podem ver a cada uma o nível de prevenção para uma meta de 5 anos. Isso foi fundamental. E o que também foi fundamental é que a legislação a nível estadual, porque os estados são independentes, e a nível federal falassem a mesma coisa, porque senão os hospitais tinham que fazer coisas diferentes dependendo dos estados que eles estavam. E tem um sistema, que é o sistema que a gente tem nos Estados Unidos, que é o NHSN, para coletar esses dados. Então, no momento, a gente tem 12 mil unidades de saúde, todos os hospitais, diálises, todos notificando para nós, o que possibilita que a gente sabe o que está acontecendo, e também que o governo possa pôr os incentivos como necessário. Em termos do progresso, a gente vê prevenção de 44% dessas infecções ligadas a catéter central, 20% da cirurgia e 30% no estáfilo resistente à meticilina. Percebam nesse slide que o estáfilo resistente à meticilina, a gente conseguiu mais prevenção nos hospitais do que nas outras áreas de saúde, como diálises. Em geral, 30%, mas nessas áreas fora do hospital, ainda da área de saúde, 23%.
Na infecção ligada a trato urinário, a gente não está conseguindo prevenir. A gente teve até um aumento, e isso mostra como é importante ter dados para que você, de uma maneira coletiva, resolve ter isso como uma meta de prevenção, que é o que nós estamos fazendo. Como a gente tem os dados de todos os hospitais, assim que o hospital entra os dados, a gente já tem. A gente está olhando os hospitais que têm as taxas mais altas para ajudar esses hospitais a prevenir. Chegando ao ponto que a gente pode dizer, você tem que prevenir 4 infecções ou 3 infecções. E por que a infecção urinária é importante? Porque ela é associada ao uso de antibiótico, o uso de antibiótico é associado com Clostridium difficile, e tudo vira um ciclo que, se você começa a atuar em um, você melhora dos outros. Só um exemplo como se trabalha nos estados, que são pessoas trabalhando juntos, organizações trabalhando juntos, a nível federal, estadual, e os hospitais, as organizações dos hospitais. Agora, o grande problema é que, como eu falei do Clostridium, a resistência e as infecções, especialmente as infecções causadas por bactérias multiresistentes, não se limitam às paredes da sua instituição, porque os pacientes vão de um lugar para o outro e as infecções vão com eles. O que mudou totalmente como temos que lidar com o CRE e o Clostridium difficile. Então, o que a gente propõe no momento, que é um movimento nacional nos Estados Unidos, que a gente fala Detect, Respond and Protect. Tem que ser algo fácil das pessoas entenderem. Detectar, responder e prevenir. Então, isso é fundamental e envolve não só o programa de infecção, mas todos os que lidam na área de saúde. Por isso que eu fiquei feliz de ser convidada, porque é para falar com os clínicos, com os médicos, com os enfermeiros, com os farmacêuticos, com todos os que lidam nessa área de como atuar. E mostrando que, se você não atuar de maneira integrada, o seu hospital com outros hospitais, com saúde pública e com outras áreas de saúde, você realmente não consegue prevenir essas infecções. Isso não é uma coisa nova. O Dr. Bill Jarvis mostrou isso com o enterococcus resistente à vancomicina na década de 90, mas é uma coisa que agora virou uma prioridade nos Estados Unidos, que são os órgãos de saúde pública a nível estadual e local, trabalhando com os hospitais, com as casas de repouso, com as unidades de diálise, que têm pacientes em comum. Eu não sei como funciona aqui no Uruguai, eu sei que no Brasil isso varia de cidade, e tendo um grupo que ajude a mostrar. Se tem um caso de CRE numa instituição, já avisa todas as instituições daquela região, e já não só isso, já vai ajudar também na prevenção. A educação e treinamento é fundamental, como cursos como este, e maneiras de uma instituição avisar a outra dessas infecções. No nossa parte de vigilância, agora a gente não só capta as infecções tradicionais, mas capta também toda a parte de resistência bacteriana e o uso de antimicrobiano. O uso de antimicrobiano ou antibióticos é fundamental na prevenção de Clostridium difficile e na controle de resistência. Por muitos anos era visto como uma coisa só de saúde pública, mas com a história da infecção pelo Clostridium difficile, todos os clínicos veem que é uma coisa que, se eles não fizerem, o paciente deles pode pegar uma infecção pelo Clostridium e morrer. Então mudou completamente a filosofia. Tem que melhorar os programas não de controle, mas de melhoria de uso de antibióticos para melhorar o paciente, o outcome do paciente. Então, prevenir as infecções, minimizar os efeitos colaterais e uma parte de realmente tratar as infecções da maneira correta. E também isso vai melhorar a parte de controle de infecções. Como eu falei, para o Clostridium, o uso de antibiótico é um dos principais fatores de risco, que, se não melhorado, realmente vai ser um problema para todos os seus pacientes. Eu não sei qual é a realidade aqui, mas nos Estados Unidos nem todos os hospitais têm programa para melhoria do uso de antibióticos. E nessa publicação
que fizemos há alguns meses. Agora é uma recomendação que todos os hospitais tenham programas de controle de antibióticos, não de controle, de melhoria de antibióticos, porque não é para controlar, é para realmente ajudar a melhorar o uso. Então a gente sempre diz, começa assim que precisar, ninguém quer retardar um controle. Para a septicemia é super importante iniciar o antibiótico assim que necessário, porém 48 horas depois o programa avalia se realmente é necessário ou se outra droga seria melhor. E com isso eu até coloquei porque a gente vê que precisa ter o que a gente chama de commitment. Não é commitment. A liderança realmente tem que ter isso como uma prioridade. E ter recursos, porque se não tem recursos não dá para acontecer. Então tem que ter recursos, tem que ter gente com a noção dos antibióticos. Então farmacêuticos são fundamentais e também tem que ter ação e uma maneira de avaliar se está funcionando ou não. Então, o que a gente tem visto em termos de controle de infecção hospitalar e indo mais para a eliminação, o que está funcionando? E eu vou falar para vocês que, inicialmente, pessoas, na minha divisão, eu tenho toda a parte de laboratório para estáfilo, para gram-negativo, para anaeróbio, tenho toda a parte de vigilância de infecções hospitalares, a parte de prevenção de infecções hospitalares e a resistência. E quando a gente começou a abraçar o conceito de eliminação, muitas das pessoas que trabalham comigo, nossa, ficaram como que a gente podia estar falando isso. E por isso que eu volto a falar, não é erradicação, é eliminação. Que você tenta também para tuberculose, para várias coisas. Você tenta ao limite mínimo, mas aí você tem que ter programas que possam continuar com esse nível de prevenção. E daí a prevenção vai ser de tal ponto que qualquer infecção que aconteça, não é para punir, é para aprender o que aconteceu e melhorar. Então, por que isso está ajudando? E realmente está. A gente, 2 semanas antes de eu vir para cá, no Jornal de Atlanta, agora sai o nome dos hospitais com as taxas, porque isso você agora pode ir no website nosso e do Ministério nos Estados Unidos e ver as taxas de qualquer hospital. Então sai as taxas e com isso a primeira respostas dos colegas infectologistas foram: os números não estão perfeitos. E é o que eu sempre falo, até a gente achar o número perfeito, outro grupo vai resolver pegar o nosso espaço e criar uma outra maneira de notificar infecções e ter taxas de infecções, que é o que estava acontecendo lá. Então vamos com o que é bom o suficiente e vamos melhorar no dia a dia para que os números fiquem cada vez melhores. Isso que está acontecendo. Então a gente vê que a mudança cultural de todos os níveis, as pessoas já se acostumaram com a ideia de ser transparente todo esse processo, da gente cada vez mais aprender com o que está acontecendo. As agências federais estão trabalhando juntas, então nós que trabalhamos com a parte de prevenção e a parte de resistência, damos dados para aqueles que trabalham com a parte de pagamento. Então é uma coisa, e com o FDA que trabalha com a parte de algumas regulamentações. Tem que ter metas que são alinhadas, metas que são as mesmas. O pior que pode acontecer é se um estado ou se um hospital tem uma meta diferente do governo federal. Tem que ter alinhadas. Os clínicos, e que eu chamo de clínico é médico, enfermeiro, farmacêuticos, todos os que mexem com pacientes, eles têm que estar com o poder e o conhecimento. Por isso a importância de cursos como esse. O conhecimento e o poder para prevenir essas infecções. E, se não estiverem fazendo, também ter o que a gente chama de safety culture, para que as pessoas possam ver aqueles que realmente precisam melhorar a sua atividade nesse sentido. O envolvimento da área daqueles que fazem a parte de legislação tem sido fundamental, e a imprensa. A imprensa sempre vai para o lado negativo, mas por mais que a gente envolva a imprensa, sempre pode ajudar.
e ter dados para ação. Então, só para mostrar a nossa distribuição no momento, que vai não só para infectologias, médicos, enfermeiros, mas também para os pacientes e para todas as áreas da sociedade. Então, para terminar, eu quero comentar que a eliminação, o conceito de eliminação é possível, caminhar com para a eliminação é uma coisa extremamente possível, mas precisa de uma vontade política, investimento e acreditar. Eu falo, aqueles que trabalham no controle de infecção hospitalar, se não acreditam que é prevenível, é melhor fazer outra coisa. Então a gente tem que acreditar que pode acontecer, tem que ter planos com metas bem claras, tem que ter o uso efetivo e constante do que sabe que realmente funciona, programas de vigilância adequados, com feedback, só coletar dados sem dar feedback não adianta, ferramentas para prevenção e sempre estar avaliando o que está funcionando, o que não está, sempre com foco no paciente, porque o que a gente quer é a saúde do paciente. Continuar fazendo pesquisa para aquilo que a gente não sabe e sempre estar envolvendo todos os colegas, organizações e grupos que podem ser parte da solução. E com isso, eu agradeço novamente o convite e acho que daí a gente tem um tempo para perguntas, correto? Graças.